Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, companheiros de estudo do programa Amor e Caridade, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa pedindo licença para adentrar os lares de nossos companheiros com o estudo do Evangelho de Jesus, à luz da imortalidade da alma, como ele mesmo comprovou, que vivemos hoje, vivemos ontem e viveremos para toda a eternidade. E também sobre a lei de reencarnação, que condiz com a justiça infinita divina. E hoje, como sempre, para os comentários dos textos que aqui trazemos para estudo, temos a nossa querida amiga, professora Marilza e também, igualmente, professora, amiga, querida, irmã Maria Antônia. Então, como já é de costume nosso, sempre lemos, para abrirmos assim o nosso programa, uma página da obra desse livro, Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. A mensagem de hoje, que nós sempre abrimos, sem procurar, a página que é aberta é lida. Então, é uma página para uma reflexão, principalmente pelos momentos que estamos atravessando agora em nosso país. É a página 27. Não condene os que estão em posição de destaque na política ou na administração pública. Não diga que no lugar deles faria melhor. Enquanto não pusermos em ação real nossas forças, não temos certeza do que são capazes. Talvez você fizesse pior se estivesse na posição deles. Procure desculpar porque não conhecemos as circunstâncias em que se encontram aqueles que têm sobre seus ombros o grande peso da responsabilidade pública. Porque todos nós responderemos, perante as leis divinas, tudo aquilo que ele nos concede e em colocar principalmente a benefício da coletividade. Então, como disse Jesus, a quem muito for dado, muito será pedido. Prestação de contas, será pedido as contas. Então é importante nesse momento, já que a página veio nos alertar quanto ao nosso padrão vibratório, para todos esses nossos companheiros que têm sobre seus ombros, como disse aqui a mensagem, a responsabilidade da administração pública. E assim, amados irmãos, elevando nossos pensamentos a Jesus, evocando o mestre, amigo, companheiro de todas as horas. Para o estudo que aqui faremos deste Evangelho, que é o legado de amor e de libertação que ele nos deixou, para ser seguido em espírito e verdade, como ele mesmo disse. Aqui também, junto com esses amigos espirituais, os mentores, inspiradores desse programa de esclarecimento. E assim, buscando sempre essa interação com esses amigos, mestres, também de nossos espíritos. Pedimos e rogamos a proteção de todos eles, do meigo Rabi, que nos inspire, que nos intua,
e que abra nossas mentes ao entendimento do seu Evangelho de luz. Assim, com a permissão dos amigos espirituais, de Jesus e, acima de tudo, de todos, de Deus, nosso Pai, Criador, vamos dar iniciado o nosso programa de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, dando continuidade ao estudo do nosso Evangelho, hoje nós estaremos inaugurando o capítulo 16. Mas antes de abrirmos o capítulo 16, nós escrevemos aqui algumas reflexões a respeito, não é, do que é o Espiritismo. Porque muitas pessoas não sabem bem, né, não têm conhecimento da prática, né, da doutrina espírita. Então, para esclarecimento ao público em geral, que não conhece, o Espiritismo é uma doutrina religiosa, sem dogmas, sem liturgia, sem símbolos, sem sacerdócio organizado. O Espiritismo não adota em suas reuniões, em suas práticas. Não adota, primeiro, paramentos ou quaisquer vestes especiais. Não adota ingestão de vinho ou qualquer bebida alcoólica. Não adota em suas práticas incenso, mirra, fumo ou substâncias outras que produzam fumaça. Também não adota altares, imagens, andores, velas ou quaisquer objetos materiais. De forma alguma não adota talismãs, amuletos, orações miraculosas, bentinhos, escapulários ou quaisquer objetos semelhantes. Confecção, não adota. Confecção de horóscopos, exercício da cartomancia, da quiromancia, da astromancia e outras mancias. Promessas e despachos, nada. Então, resumindo, o Espiritismo também não recebe pagamento e não tem dízimo por toda ou qualquer graça conseguida em benefício do próximo. Então, basicamente, eu fiz questão de trazer, porque as pessoas às vezes têm uma ideia, confunde, né? Podemos assim, a doutrina espírita. Então, o Espiritismo não adota nenhuma dessas práticas que nós aqui relatamos. E é importante esclarecer. Né? Bom, e o capítulo 16, agora no Evangelho de Jesus, vamos lá. Nenhum servo, disse Jesus. Qual é o capítulo? Capítulo 16. Está em Lucas, olha lá, vamos lá. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas, ou a mamon, que vocês vão explicar. Então, eu já vou passar logo para vocês explicar, porque tem na Bíblia, né? Ele fala sobre esse Deus mamon. Então, quer, Marilza ou Antônia, vocês? Então, vamos lá, Antônia. para que fique logo claro, né, quem é mamon, na antiguidade havia os povos, o povo filisteu, né, os filisteus, eles tinham como Deus, mas o Deus não era um Deus mitológico, o Deus com letra minúscula, não um Deus nosso, o Pai da humanidade, dos universos. Um Deus da mitologia, como havia muitos deuses, havia o Deus das riquezas, que se chamava Mamon. E quando os filisteus
queriam crescer materialmente, queriam conquistar valores, eles rogavam ao Deus Mamon, ao Deus das riquezas, para que eles pudessem possuir a riqueza. E nós aprendemos, né, observamos que até os dias de hoje ainda há aqueles equivocados que recorrem a Deus buscando riquezas, coisas materiais. Aí nós conversaremos, com certeza, durante o programa, a respeito disso, mas só para ficar claro a quem Jesus se referia. Mamon, ele representa a riqueza, os valores materiais. É o que grande parte da humanidade, né, Marilza, ainda busca. Infelizmente, ainda achando que, claro, nós não vamos... Aliás, os temas que nós vamos estudar aí para frente é sobre justamente quando Jesus trata da riqueza aqui na Terra. Como devemos fazer uso, né, dos bens materiais e da riqueza. E aqui Jesus é um alerta muito grande. Porque o que significa servir a riqueza? Na realidade, a gente passa a ser um escravo dela, não é isso, Marilza? Passa a ser o nosso Senhor. É isso aí, é a colocação. Do conhecimento que aprendemos com Jesus é justamente essa dualidade, né, que ele vem nos apresentar através dos escritos do apóstolo, né? Que nós, se estamos buscando o reino dos céus, que era a missão de Jesus, apresentar para os homens o Deus Pai e o reino dos céus, quer dizer, o reino da vida após a vida, que nós não podemos ficar presos a dois senhores, né? Não podemos, temos que ter claro o que é o reino de Mamon, que representa a materialidade, que é finito, que vai terminar quando terminar essa vida material, e a buscar as coisas que é de Deus, quer dizer, o infinito. Aprendemos com a espiritualidade que a verdadeira vida é a vida espiritual. A vida na matéria é momentos de aprendizado. Por isso, nós também não podemos dizer que abomino tudo que é da matéria. Não, não é isso que Jesus veio ensinar. Jesus veio ensinar que a evolução material, a aquisição de bens da matéria, tem que estar intrinsecamente ligado ao bem espiritual. Porque compreendendo a vida além da vida, a vida no mundo espiritual, nós somos usufrutuários dos bens da terra, mas que aqui vamos deixar. E não o contrário, viver apegado a tudo que é transitório, riqueza, o corpo físico, as pessoas que estão à nossa volta, como se fôssemos carregar tudo isso para o outro lado da vida. O que Jesus veio ensinar é isso. Servir a Deus é uma condição nossa. Servir a Mamon não é uma condição, mas é um meio termo. Igual o cientista vai se servir da inteligência e da matéria para promover o bem da humanidade. Mas que quando sair daqui, ele vai levar somente o que o intelecto se apropriou. O restante vai ficar aqui. Porque nós não podemos nos apegar a coisas materiais achando que vamos levar para depois. Jesus veio alertar isso. Nós somos proprietários das coisas. E a verdadeira conquista
são as conquistas do Espírito que vamos levar para sempre. A conquista da matéria aqui vai ficar. Quando chegarmos do outro lado, não vamos levar um diploma, ou um carro, ou uma casa para pendurar do outro lado, né? Não vamos levar, vai ficar tudo aqui. E o entendimento, Antônia, do servir a Deus, como podemos servir a Deus? Meu entendimento, acredito também o de vocês, seja através do próximo, servindo ao próximo. Aprendermos isso, não é verdade? Já fizemos aqui estudo que Jesus deixou bem claro. Porque o próximo é a ponte que vai nos conduzir a esse reino que você falou. Então, servir a Deus é servir ao próximo, já que Deus habita dentro de cada um de nós, como disse o apóstolo João, não é? Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu próximo. E amar o próximo significa o quê? Fazer o bem, fazer a caridade, auxiliar o outro. Mas o que nós observamos, mesmo nós cristãos, que nós não colocamos isso em prática. E a maioria busca as riquezas. Uns, devidamente, com um trabalho honesto, faz parte, minha gente, né? As coisas materiais, nós precisamos delas. Um conforto, uma casa, né? A pessoa, tudo isso faz parte da evolução, do progresso do ser. Quando Jesus diz servir, é que a pessoa passa a se escravizar, a ser dominado por esse pensamento fixo de ter bens materiais. E muitas vezes o que acontece? Esquecemos de servir a Deus. Dá valor maior às riquezas do que a Deus. Isso, não é? Foca somente nos valores materiais, foca no progresso material. E não é o objetivo da vida. O objetivo da vida é o crescimento, é a pessoa se instruir, conquistar, lógico, não é? Só vou ficar voltado para a religião, não preciso estudar. Não, nós viemos para nos instruir, viemos para nos elevar, né, dentro da cultura, o máximo possível, né, ao alcance de cada um, e nos elevar moralmente, elevar o espírito. É o objetivo da vida. Aí cada um se iluminando, melhor, cada um é filho de Deus, traz em si esta centelha. Há um autor que diz o seguinte: cada um traz em si a centelha divina. Então você olha para o outro também tem a centelha divina. Como é essa centelha? Como se fosse o sol, não é? Essa centelha é como se fosse um espelho, né? Deus é a luz, né? Jesus também é a luz que se reflete sobre nós, né? Sobre esse espelho que nós devemos ser. Mas para que a luz de Jesus e a luz de Deus possa se refletir em nosso espelho, é necessário que esse espelho esteja limpo. Porque se o nosso espelho não estiver limpo, não refletirá bem esta centelha, esta luz. Então, que a luz de Jesus se reflita em nosso espelho, em nossa centelha. Mas para ela se refletir, né, Antônia, a gente tem que cultivar as virtudes. Pois é, se o espelho estiver sujo, é porque nós não cultivamos sujo com as paixões, sujo com o exercício dos vícios. Se estiver puro, a pureza, a sujeira, desculpem, não é sujeira, é pureza, né? Pureza. Ele precisa estar puro, quer dizer, isento do que Jesus o tempo inteiro dentro do Evangelho, ele diz, o egoísmo precisa ser varrido da terra para que o reino de Deus possa se estabelecer aqui. Se cada um cumprir esta determinação divina, esse objetivo que cada um veio fazer aqui, se iluminar, onde está, onde há escuro, uma pequena luz que se faça,
clareia aquele ambiente. Imaginem a claridade, a potência da lâmpada às vezes é pequena. Se queremos uma claridade maior, usamos uma potência maior. Imagine a luz de cada um reunida no planeta Terra. Mas alguns ainda insistem em estar com a luz apagada. Deixa a luz apagada em busca das riquezas materiais, porque acreditam que o conceito de riqueza é bem mais amplo. A riqueza que Jesus quer que nós tenhamos é a riqueza interior. Mas as pessoas acreditam, essa é a riqueza, são os bens, é a riqueza, é o tesouro que a prata não corrói. Mas as pessoas colocam o foco na riqueza material e deixam esse tesouro moral para lá. Não se como aí dizem assim, por causa desse conceito distorcido que eles têm de vida, né? Não acreditam, ainda não atinaram da importância da lei da reencarnação, que nos faz progredir. Então, acredito que a vida começa no berço e acaba no túmulo. Aí as pessoas dizem, vou morrer mesmo, vou aproveitar. Ah, só se leva dessa vida a vida que a gente leva. Tinha até um programa quando eu era pequena. A vida que a gente leva, quer dizer, a gente só vai levar aquilo que a gente aproveitou. Então, leva consigo. Como? A vida acha que a vida acabou ali, desconhecem que vamos continuar, que aqui é uma parte do nosso curso aqui no educandário, desse grande educandário, como diz Emmanuel, o grande educandário da Terra, a grande escola, a Terra. Então, nós viemos aqui para cumprir uma parte do nosso estudo. Depois continuaremos em turmas mais adiantadas, quando tivermos aprendido as coisas básicas. Nós temos que extrair sempre do ensinamento de Jesus que é voltado para o espírito. Então, há quantos séculos nós que somos reencarnacionistas e temos a certeza, né, absoluta que vivemos ontem, muitas experiências, estamos vivendo esta e viveremos ainda tantas quantas forem necessárias até alcançarmos realmente um estado de iluminação interior. Então, esse é o entendimento de Jesus, quando ele nos diz que deveremos fixar e escolher, porque Jesus sempre colocou o ensinamento dele, duas situações. Sempre ele nos colocou duas condições para que nós escolhêssemos. Então é importante ressaltar, quando ele diz assim, sobre não... Como é que é? Não servir a Deus, não servir a Deus e a mamon. Ninguém pode servir a Deus. Ninguém pode servir ou um ou outro. É. Em outro momento, ele também nos diz que nós temos dois caminhos, duas portas. Então, você vê, a escolha sempre é nossa. Então, para o nosso segundo bloco, dando continuidade a esse raciocínio, nós vamos ler uma parábola, né? Também um meio pedagógico que Jesus utilizou para passar o seu ensinamento moral de vida em abundância. Assim, vamos agora para o intervalo e retornaremos daqui a pouco com o nosso segundo bloco. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Teresópolis você encontra tudo o que precisa bem pertinho de você. Perfumaria, materiais de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Conte também com nosso serviço de disque entregas. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Nogueira Júnior, 900, na subida do Perpétuo.
conhecer nossa nova loja no Teresópolis Shopping Center, 2º piso. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, queridos amigos, irmãos, retornando ao nosso programa com o segundo bloco, como dissemos, nós vamos ler uma parábola, né, de Jesus, muito conhecida como o mancebo rico. E eis que, chegando-se a ele, um lhe disse: Bom mestre, que obras boas devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me perguntas tu o que é bom? Bom só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: Quais? Então Jesus lhe disse: Não cometerás homicídio, honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O mancebo, assim o jovem rico, lhe disse: Eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. O que é que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O mancebo, porém, como ouviu esta palavra, retirou-se porque tinha muitos bens. E Jesus disse então aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais, que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mateus, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo de 16 a 24. Essa parábola também se encontra em Lucas, capítulo 18, versículo 18 a 25. E no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 25. Nós vamos aqui dividir, né, porque nós vemos lá a abordagem. Primeiro, eu gostaria que vocês comentassem, né, essa abordagem interessante que este jovem que vinha com a sua caravana, né, rico, e se deparou com Jesus e perguntou, se dirigindo a Jesus: Bom mestre. E depois, Jesus respondendo-lhe: Por que me chamais de bom? Bom é Deus, aquele que me enviou. Então vamos explicar. E depois eu leio mais um trechinho. Vamos por trecho, porque tem coisas para poder dizer. Vamos iniciar, né? Primeiramente, Jesus chama a atenção de que a bondade suprema só se encontra no Pai Criador. E ele faz a diferença entre ele e Deus, reafirmando que ele é um enviado de Deus. Portanto, não é Deus. Jesus foi um espírito criado por Deus, assim como qualquer um de nós, né? Ele é o espírito que já atingiu uma pureza crística. Por isso foi reconhecido como o Cristo de Deus, né? O Cristo é uma categoria de espíritos superiores que congregam intimamente com Deus. Por isso ele aqui na Terra foi confundido com o próprio Deus, mas ele afirma em várias passagens que ele não é Deus, que nós temos a bondade relativa, porque a absoluta pertence somente a Deus.
Então, ele nos esclarece sobre isso. Em segundo lugar, ele vem falar também do jovem que é muito, muito rico. E à época de Jesus, o rico não se misturava com os pobres. Tinha a classe rica, a aristocracia e os escravos. Né? Então, não havia isso. E aí Jesus chama a atenção dele. Né? Para ele já conhecia toda a lei. Né? Toda a lei que Moisés trouxe como orientação. Né? A Torá quer dizer os ensinamentos que os antigos deixaram, o jovem não podia dizer que desconhecia. Tanto que ele falou, né, amar a Deus, ele já praticava o que estava lá nos ensinamentos, mas ele queria mais. Ele queria adentrar ao reino dos céus, o reino da felicidade. E aí Jesus chama a atenção dele, né? Vai, distribui, quer dizer, pega o que você tem e proporciona uma vida de tranquilidade àqueles que têm menos. Tudo que você tem, toda a tua riqueza. O que você tem de rico? Vamos lá, Antônia. Qual é a tua riqueza? A minha riqueza, que eu considero riqueza, são os ensinamentos que Jesus trouxe para nós, que eu guardo comigo. E a gente precisa tentar aplicar, a gente tenta fazer o melhor, né? Aplicando, né? Junto ao próximo, esta riqueza, estes bens. Aliás, vocês duas distribuíram muitos bens, muitas riquezas como professoras. Quantas crianças, né? Quantos jovens passaram, né, lá na sala lá de aula, e vocês educando, tirando esses jovens da ignorância, né, do analfabetismo. Isso é uma riqueza, é uma riqueza. E cada um de vocês que estão em casa, qual é a riqueza que vocês têm? Para doar para seus filhos. Para doar para aqueles que são próximos. Para os filhos, para os vizinhos. É isso que Jesus estava querendo dizer. A riqueza são os valores, mas Jesus fala para o jovem rico, distribui as tuas riquezas com os mais pobres, quer dizer, com os ignorantes, com os sofredores, com aqueles que estão na retaguarda. Mas o jovem não entendeu. Ele já possuía, Marilza, além da riqueza material, que era bastante grande, ele já possuía esta riqueza de informação, né, do conhecimento das leis de Deus. E ele não podia guardar só para si, nem só a riqueza amoedada que Deus dá, para que a gente utilize também, né, com o próximo, né, em suas necessidades, suas carências, né, amenizando, sofrimento, porque não é justo uma pessoa estando tem tudo, a sua casa está abastecida e o outro nada tem necessidade de alimento, tem necessidade de remédio, e o rico, eu sou rico, guarda, e é meu. Não é isso. Ele sabia que ele tinha e poderia, ele disse, vá, vende, distribui tudo. A palavra vender não era no sentido de trocar por dinheiro, né? Vender, passe adiante. Tudo o que ele tinha eram as riquezas materiais, mas era também o conhecimento. Outra reflexão, né, que fazemos. Utilizar o texto não diz se o jovem não voltou ou para onde ele foi. Ele seguiu viagem, né? Ou será que ele foi e distribuiu tudo que ele tinha? E se narrativa não é. E se ocupou em distribuir os bens que ele possuía. Ou será que ele deixou tudo para outra hora? Conheceu Jesus de perto, recebeu a orientação, como tantas vezes a criatura humana faz, e
deixa para outra hora. Temos também que refletir. Ele foi e ficou no anonimato. Quantas pessoas vivem servindo a Jesus no anonimato? Não precisam de palco, não precisam de templos luxuosos para servir a Jesus. Estão trabalhando no bem, no anonimato. E Jesus faz ainda uma outra reflexão. Ele diz que é mais fácil, né, passar o camelo pelo buraco da agulha. O buraco da agulha era uma entrada para as cidades lá da onde Palestina. Jesus vivia, da Jerusalém, Palestina. Uma abertura na Uma pedra. abertura na pedra. Estreita, né, Estreita, Marisa? que aquele que estava em cima do camelo ou tinha que se abaixar muito ou descer do camelo para poder atravessar. Ou quando E- passava com dificuldade, com aperto, né? Com Então, justeza. Aí Jesus faz essa referência, quer dizer, ele não fala daquele mancebo rico, mas fala que era de um outro rico. Então é isso que a gente precisa estar atento. Quem sabe o jovem mancebo rico foi distribuir os seus bens e ficou no anonimato. E Jesus Bom, diz, né? realmente, que é para lembrando o do outro, texto né, do Antônio? Evangelho, diz assim, aquele jovem retirou-se porque tinha muitas riquezas. Vamos que ele tenha ouvido o conselho de Jesus, a orientação, e em silêncio partiu para fazer a sua parte. Então, Isso. Não é distribuindo as riquezas Sim. do aprendizado com os pobres É muito auxiliando. interessante essa passagem. Não é dando bens para os templos de pedras que vamos ganhar o reino dos céus. Aliás, Porque aliás, isso que você falou é bom ressaltar aqui, não é? Que Jesus deixa bem claro que devemos fazer o bem nós, diretamente aos necessitados, sem intermediários. está aí nesse texto. Deixou bem claro isso aqui. Deu não seus é? bens Não ao tem aliás, Não entre todas as parábolas de Jesus, há diversas parábolas em que ele menciona o dinheiro, as riquezas, para nos ensinar a diferença da riqueza material e a riqueza espiritual e a nos ensinar a importância de dividir o que se tem. Por que Jesus falava isso? Porque ele tinha consciência, ele sabia que as desigualdades sociais é obra do homem, não é obra de Deus. Deus não criou ricos e pobres, Deus criou seres humanos. E aí nós temos. E a diferença das riquezas está muita concentração na mão de poucos e a miserabilidade nas mãos de muitos. Marilza, e também a gente não vê em nenhum ponto do Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, ele ensinando ninguém, dizendo a ninguém que buscar o Evangelho, buscar Deus, seria para pedir, para enriquecer, para conquistar bens materiais. Ele nos ensina que devemos buscar os ensinamentos do Evangelho, a Boa Nova, para conquistarmos riquezas espirituais. É isso, Porque a trajetória do ser humano, ele só vai progredir em bens materiais à medida que os bens espirituais também vão fazendo essa balança. Porque senão nós vemos o que observamos hoje, né? Poucos com muito e muitos sem nada. Isso. Aí nós vemos nações riquíssimas e fechando os olhos para aquelas nações de pobres miseráveis. E o conceito importante a gente sempre ressaltar. Na visão de Jesus,
para nós, espíritos ainda, nesse estado infantil, nos encontramos. É bom entender, quando eu falei do conceito, riqueza e pobreza. Nós sempre temos o olhar e a nossa visão pautada nos bens materiais, no ter, não é? No possuir, mas na realidade, rico para Deus, quem é o verdadeiro rico para Deus? Qual a verdadeira riqueza do Espírito? É a conquista não é das isso? virtudes. É isso que nós temos que entender, não é? A conquista das virtudes. Mas a virtude leva o ser humano a ser igualitário. Eu não posso ter paz se em torno de mim tem aqueles que sofrem de penúria. Como nós podemos, gente, para encerrarmos o nosso segundo bloco, que já passou, como podemos ser felizes, nós, hoje ainda, vindo nosso irmão, não precisa ir longe, não. Não precisamos ir para o Nordeste, não, do país. Não precisamos ir para a África, não. Nós temos, às vezes, ao nosso lado. Andamos um pouquinho e podemos observar. Quantos irmãos carentes, necessitados. Muitas vezes os nossos guarda-roupas estão lotados de roupas. Não é? Nossa despensa está lá com alimentos, às vezes, até vencendo, né? Com a data de validade já. Vencido. E tantos irmãos passando por privações. Então, isso aqui é o alerta que Jesus nos dá nessa parábola, para que aquele moço rico, que já cumpria em parte os ensinamentos, né? Quando Jesus falou para ele amar o próximo. Ele já sabia. Mas para ele alcançar aquele estado de purificação, de perfeição, ele teria que se doar. Essa que é a grande colocar esses ensinamentos. Não só doar os bens, mas que é os doar. bens intelectuais, isso inclui os bens intelectuais, os bens materiais e a autodoação. Não é só ter isso eu já faço desde da minha juventude. Não é apenas ter o conhecimento, né? Eu tenho conhecimento, eu já falo, eu amo a Deus, eu não adultero, eu não roubo, eu não cometo homicídio. Mas colocar em prática esse crescimento moral, esta fidelidade, Jesus vem falar da nossa fidelidade a Deus. Como filhos de Deus, precisamos ser úteis aos nossos irmãos. Então, esta fidelidade que não pode faltar em ninguém. Então, a gente lembra que é assim, o que está aqui como se fosse uma escada, né, evolutiva. Aquele está naquele degrau ali mediano, mas tem um outro mais adiantado, estende a mão para ele e puxa ele na escada. Mas ele tem um outro que está lá embaixo, abaixo dele, menos adiantado. Puxa, quer dizer, o que é isso? Um vai, puxa, um ajuda, um aprende, ajuda o outro, um tem auxílio o outro. Fazemos uma escada, simbolicamente, um ajudando o outro. Quem está mais acima, ajude quem está embaixo. O que foi ajudar, ele está me ajudando, vou ajudar você, me dá a mão aqui. Como se a gente estivesse ajudando o outro a subir a escada, mas é a escada da evolução. Então, Jesus vem trazer este ensinamento. Você já recebeu, estende a mão aos pobres de conhecimento, estende as mãos aos pobres de pão, de agasalho, porque você tem também, eles não têm. Não que ele tenha, não que Jesus, a gente precisa muito bem interpretar o Evangelho, não que Jesus estivesse falando, fica sem nada, e aí quem vai ficar sem pobre é você. Não vai ter o que comer, não vai ter o que vestir. Não é isso, não é essa interpretação. Gente, nós já ultrapassamos aí o nosso tempo do segundo bloco e vamos então ao intervalo e retornaremos ao nosso terceiro bloco.
Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Flor de Teresópolis, você encontra tudo o que precisa bem pertinho de sua casa. Lanchonete, padaria, açougue e bebidas em geral. Aproveite e confira também as ofertas em frutas, legumes e hortaliças. Pague suas contas e faça saques com total comodidade. E venha conhecer nossa seção com artigos de papelaria, perfumaria e bazar. Preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Tempero da Serra Restaurante Self-Service. Funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3:30 da tarde, com um cardápio variado. Tempero da Serra Disque Entregas. Telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Queridos amigos, retornando agora para o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje, dentro da parábola que nós estamos estudando, quando Jesus disse, na sua parábola, que é mais difícil para o rico entrar no reino dos céus, ele disse que não é vedado, não é impossível. Naturalmente, ele se referia a todos os ricos, aqueles que possuem riqueza aqui na terra, ou aquele que faz mau uso da sua riqueza. Vamos explicar isso, Porque dá a impressão que é até proibido a gente ser rico. Não é isso que Jesus quis dizer com isso. Ele falou da dificuldade maior. Onde se encontra essa dificuldade maior para os ricos adentrarem o reino dos céus? Vamos apontar as dificuldades. Quando Jesus trata dessa questão dos bens, e que ele diz que é mais difícil o rico entrar nos reinos do céu, é justamente aquelas pessoas que vêm com a missão de promover os bens sociais e se esquecem, Pegam a condição que tem e se apropria dela. Não faz a distribuição necessária para alavancar a humanidade. Ele retém para si as posses. Os bens materiais pertencem à lei do progresso. Se não fosse essa lei, ainda estaríamos lá nas cavernas, vestindo peles de animais. Mas se hoje temos essas vestimentas, temos conforto na nossa casa, porque o homem evoluiu e progrediu intelectualmente e materialmente. Jesus não está condenando a riqueza. E nem os ricos. E nem os ricos, como Jesus também não condena os pobres, porque ser rico e ser pobre é condição de evolução do espírito. Se eu nasci numa condição de pobreza, eu tenho que evoluir para sair dessa condição. Eu tenho que dar amplitude ao meu intelecto, à minha inteligência. Se eu nasci numa condição abastada, é para exercitar a fraternidade, multiplicar os bens em benefício de muitos. Porque quando retornarmos, nós não seremos medidos pela conta bancária, mas seremos medidos pelo bem que espalhamos à nossa volta. Essa é a função da riqueza. Quanto de bem você espalhou ao seu derredor? Por isso que Jesus fala da dificuldade do rico, porque ele se acha Senhor Todo-Poderoso, porque tem uma conta abastada. E isso faz com que ele se torne cada vez mais egoísta. E a proposta de Jesus é justamente contrário, Porque a pessoa faz uma programação antes de renascer e vai ser... sua programação, você vai ser uma pessoa abastada, vai ter muito dinheiro e você se compromete. Eu vou, nessa existência, vou ajudar instituições de caridade, vou auxiliar
na pesquisa da ciência, descoberta de doença, de cura para determinadas doenças, eu me comprometo. A pessoa vem com compromissos. Aí, quando chega, nasce num lar abastado, né? E quando a criatura, algumas vezes, ela faz isso mesmo. Ela investe nas pesquisas para curas, ela de doenças difíceis, investe em muita coisa, auxiliam instituições. E esses são aqueles que não vai ser difícil entrar no reino dos céus. Isto é, não vai ser difícil iluminar-se e ter em si a paz da consciência, do dever cumprido. Quer dizer, este é o que para ele não é difícil. Mas há aqueles que se comprometem, fazem a programação devida e quando aqui chega, que se veem numa família rica, abastada, esquece, se deixa iludir, achando, eu sou rico, vou usar a meu bel prazer, vou aproveitar. Mas o outro não tem, mas eu não tenho nada com isso, o dele é dele, o meu é meu. E aí, infelizmente, esquece do compromisso assumido e vai depois responder pelo não cumprimento. Esses são os que é difícil, mais difícil, né? Provável, se resolver mudar de procedimento, vai entrar apertado, como o camelo entra apertadinho lá naquele buraco da pedra que se chama agulha, vai apertar. Quase que eu não entrei, se eu não me recordo, se eu não resolvo modificar, eu não entrava. E a doutrina espírita, né, como doutrina reencarnacionista, no Livro dos Espíritos, primeira obra, né, publicada da codificação, ela nos traz o conhecimento, né, que nós estamos aqui, muitos passando pela prova da riqueza e outros pela prova da pobreza. E nós, como espíritos, precisamos aprender a lidar tanto com a riqueza, tanto quanto a pobreza. Porque o espírito ele precisa aprender de tudo, passar pelas experiências, para adquirir e conquistando as virtudes. Quando ele estiver, olha só, e todos esses dois estados são transitórios. É para o aprendizado. Numa encarnação, se tivemos a experiência na pobreza, outras, com certeza, teremos também da riqueza. Porque é muito fácil, muitas vezes, quando estamos numa situação menos favorecida, mas se eu acertasse na loteria, a gente ouve muito isso, né? Vou fazer. Ainda mais quando acumula, dá aqueles milhões acumulados, a gente ouve muitas pessoas. Não, porque se eu ganhar isso sozinho, né? Primeiro você tem que ganhar sozinho. A gente não observa, né, Marilza? Se eu ganhar sozinho, já começa por aí, olha só. Só né? se for sozinho. Só se for sozinho. Porque eu vou fazer o bem, eu vou fazer a caridade, eu vou ajudar. E nem sempre. Bom, primeiro, você vê que é difícil, né? São milhões de cartões aí jogados, né? Para 1, 2, 3 serem sorteados. Mas a vida vai nos trazer essa nossa experiência. Vai nos dar oportunidade numa existência à frente, no futuro, de também sermos ou reencarnarmos numa família abastada, de poder, de riqueza, principalmente, né? De facilidade. E aí vamos ser testados. É nos colocar agora naquela condição, né? E sermos testados. Então é importante a gente entender que estarmos aqui, ou numa situação de pobreza no sentido financeiro, né? De recursos medianos ou abastados com a riqueza aí, né? Muito grande, são estados transitórios do espírito para o nosso aprendizado. Então nós temos que saber lidar em todas essas situações. Quando tivermos a prova da riqueza, sabemos aproveitar bem essa oportunidade e de fazer o bem, distribuir o bem o máximo que pudermos em auxiliar o próximo. Porque aí sim, com certeza, nós estaremos conquistando o reino prometido por Jesus. Igualmente, quando estivermos em situação também financeiramente inferior,
passando até por certas dificuldades, mas se estamos passando com resignação, permanecendo na fé, na certeza de que Deus sabe o que é melhor para nós, resignadamente, também nós vamos para o reino dos céus. Mas também, tanto o rico, se fizer mau uso da sua riqueza, quanto também o pobre passar revoltado, ninguém vai para o reino dos céus. Esse é o entendimento da doutrina espírita, com muita clareza. E estamos agora, olha aí, o nosso diretor já disse que o nosso tempo... Não é? Então, minha gente, olha, foi bom a nossa conversa. Olha, é claro, as parábolas de Jesus são verdadeiros ensinamentos para o nosso dia a dia, para a aplicação agora, na nossa vida, nos dias de hoje, né, Antônia? Isso mesmo. E então, agradecemos mais uma vez, né, pela audiência, aqueles companheiros que nos acompanham, e espero que tenham, assim, aprendido, como também aprendemos muito hoje, né? Através dos nossos comentários, da nossa troca, né, de conhecimentos. E agora, para o nosso encerramento, vamos pedir à nossa querida Maria Antônia para fazer a nossa prece de agradecimento. Deus, Pai de todos nós, Pai da humanidade inteira, Pai dos ricos e dos pobres, dos desvalidos, dos necessitados, Pai dos rios e das fontes, Criador das estrelas, que nos enviou um dia Jesus, o nosso Mestre, o teu mensageiro, Senhor, que veio nos trazer a boa nova, a clareza dos seus ensinamentos para nos dizer que é necessário conquistarmos o tesouro da iluminação interior. Aquele que a traça não consegue correr, aquele que os ladrões não roubam. Obrigado, Senhor, pela oportunidade do Evangelho em nossas vidas. Obrigado por termos a oportunidade de entrarmos na casa dos nossos irmãos que nos assistem, levando a Tua palavra, distribuindo, Senhor, aqueles ensinamentos que nos encarregaste de distribuir esta riqueza, Senhor, igualmente distribuída a todos os corações. Abençoa todos os lares, abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso país, abençoa o mundo, Senhor, a terra, abençoa a todas as humanidades do infinito, que o teu amor nos envolva em tua luz e que sejamos nós aquelas centelhas, espelho que possam receber a tua luz e distribuí-la com os nossos irmãos. Assim possa ser. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.